Vamos lá então e vamos ver agora sobre o prospecto do fundo. Vamos lá. É o documento que representa de forma destacada as principais informações do regulamento para o investidor. Ou seja, é um resumo do regulamento. Passa a marca-texto, então o prospecto nada mais é que um resumo do regulamento. Estas principais informações se referem à política de investimento do fundo, ou seja, as taxas que serão cobradas, os principais direitos e responsabilidades dos cotistas e administradores, além dos riscos envolvidos nas aplicações do fundo. Importante destacar que ele não substitui o regulamento. Então passa a marcar texto aqui. Por quê? Para ver o prospecto, obrigatoriamente preciso do regulamento, porque ele é um resumo. Se eu não tiver o regulamento, como que eu vou fazer um resumo? Não faz sentido. Beleza? Então vamos lá. Em resumo, ele vai apresentar a política de investimento. O que é a política de investimento? Onde o fundo vai investir? Vai investir em ações no exterior? Não vai. Vai investir em crédito privado, como debêntures, CRA, CRI. CRA, que é Certificado de Recebível do Agronegócio. CRI, Certificado de Recebível Imobiliário. CRA e CRI aí são investimentos que começam a ser cobrados a partir da CPA 20. Então, vai mostrar onde vai investir. Risco envolvidos e medidas de gestão de risco. Qual que é o risco? Baixo, médio, alto? Vai falar isso também, né? Direitos e responsabilidades dos cotistas e do administrador. Quais são os seus direitos? Você tem o direito lá, por exemplo, de participar, de votar, por exemplo, em assembleia. O administrador, ele tem, por exemplo, o direito de se desfazer da posição de head lá, de proteção. Então, tipo assim, vai ter lá no prospecto esse tipo de informações, né? Possíveis restrições, resgate de cota, prazos de carentes, limite mínimo e máximo de investimento. Como assim? A cota só pode ser resgatada depois de 3 meses, é um prazo de carência. O fundo pode investir, o fundo investe no máximo aqui 10% no exterior. O fundo tem no mínimo 30% de renda fixa. Vai ter esse tipo de informações lá para que você, cotista, tenha a possibilidade de visualizar se atende às suas expectativas. Beleza? Relação dos prestadores de serviços de fundos. Como assim prestadores? Às vezes o fundo, acontece muito, a gente vai ver, do fundo lá, ele ter, por exemplo, lá a Gávea. Gávea é uma outra asset, né? Gávea é uma asset. E a gente vai ver que a Gávea, ela é, por exemplo, a administradora do fundo, a ADM. Só que a gente tem, às vezes, um gestor, e esse gestor é pessoa física. E aí, para gerenciar um fundo, você precisa ter a certificação que é a CGA, Certificação de Gestor Ambima. É uma certificação também emitida aí pela Ambima. E aí, você pode, como pessoa física, gerir. Você vai lá e você vai ser o gestor do fundo da Gávea. Você vai ser o gestor do fundo da SPX. Você vai ser o gestor do fundo da Quineia. Tem muitos gestores que são muito famosos, né? Vamos aqui um exemplo, o Henrique Breda. É um dos gestores aí. Depois, se vocês quiserem até procurar ele aí, né, nas redes sociais, LinkedIn, Henrique Breda. É um gestor aí que é muito famoso e que, consequentemente, ele tem essa certificação e ele faz a gestão do fundo aí de alguma asset hoje, mas, consequentemente, já fez de algumas ao decorrer da sua vida. Beleza? É exigido somente pela Ambima, tá? Então essa exigência foi foda, hein? Essa exigência de prospecto é feito pela Ambima, que é a autorreguladora de mercado. Por quê? Porque uma das 4 frentes da Ambima é informar. Então ela precisa informar aí o que está acontecendo com fundos. Se você quiser saber um pouquinho mais, vai lá na Ambima, abre o site da Ambima, abre lá a parte de informar fundos de investimento. Você vai ver lá a relação de vários fundos. E, consequentemente, você vai ver taxa de administração, taxa de performance, né? Várias informações. Beleza? E aí, aqui, deve estar apenas disponível para consulta, né? Você não vai conseguir alterar, por exemplo, isso. Você vai conseguir consultar as informações. Beleza? Então, o prospecto aí, em resumo, algumas coisinhas, né? Algumas informações que vêm nele ali. Lembrando que ele é um resumo do regulamento, para que, consequentemente, você possa aí analisar algumas informações, beleza? Então, show de bola, mais um pouquinho de teoria e eu espero vocês na próxima aula.